Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre biotecnologia e para que ela serve, enfim, as técnicas eu ainda não me aprofundei. Porém, eu tenho uma coisa que eu deixei lá no final da aula, que foi o quê? A engenharia genética e as enzimas de restrição. Tá legal? Bom, vocês sabem que tem a enzima específica que vai cortar o DNA, né? Que vai fornecer para o pesquisador o fragmento de DNA que ele precisa para poder corrigir um defeito ou até melhorar uma característica. Muito bem, então agora vamos ver como é que funciona isso. Que ferramentas são usadas para que isso aconteça? Eu vou pegar aqui, ó, Biotecnologia 2, do módulo 2. Vamos lá. Nessa parte, eu coloquei aqui um esquema, né? Vamos colocar esse esquema, vamos ver aqui se eu coloco ele um pouco maior para todo mundo ver. Acho que esse tamanho tá bom. Beleza, tá bom. Então vamos lá. É o seguinte, gente. Quando você pega um fragmento de DNA de um ser vivo, você vai colocar esse fragmento de DNA, mas você pensa bem, eu quero produzir uma coisa, um remédio, tá? Por exemplo, para insulina. Eu quero fabricar insulina. Vamos pegar isso como exemplo? Vamos lá. E aí eu quero fazer o seguinte, para pegar essa insulina, eu vou usar um ser vivo, tá? E vou pegar um DNA de alguém que não tem esse problema de diabetes, mas eu vou pegar um ser vivo, vou pegar aquele DNA e vou colocar no outro que está doente, no outro que tem essa doença degenerativa. Como eu vou fazer isso? Será que eu preciso fazer isso? E se eu pegasse aquele DNA de uma pessoa que tá boa, que está saudável, e eu colocasse aquele material genético num ser vivo dentro de um laboratório e ele fabricasse aquela substância? Vamos ser direto nessa situação. O que eu quero dizer é que você pode fazer com que outros micro-organismos, como bactérias e vírus, trabalhem para você produzindo substâncias úteis para a medicina, por exemplo. Como isso funciona? Então, eu estou dando aqui o exemplo da insulina, tá? Vamos ver como é que funciona. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu sei onde fica o gene que fabrica a insulina. Ótimo! Eu preciso pegar aquele gene, colocar dentro de uma bactéria. A bactéria é um micro-organismo, como célula, ela é a mais simples que existe. E aí o que vai acontecer? Como a bactéria se reproduz muito rápido, se ela tiver um pedaço, um DNA, gene, que fabrica insulina, toda vez que ela se reproduzir, ela vai multiplicar aquele gene que fabrica insulina. Vejam só, esse fenômeno é chamado de clonagem de DNA. Então eu pego um DNA bom, dou para a bactéria e a bactéria replica aquele DNA bom. E aí eu vou ter uma sequência de cópias daquele DNA que deu certo. Já pensou no que isso pode beneficiar? Aquele banco de DNA fabricante de insulina num espaço minúsculo de uma placa de Petri, produzindo aquele material de uma forma extraordinariamente rápida. Isso é clonagem de DNA.
Então a gente começa aqui, pessoal. Olha só. Eu tenho esse risquinho aqui, é um material genético. Esse risquinho aqui é um DNA de alguém que tem um gene saudável para a fabricação de insulina. Aí o que acontece? Eu coloco nesse DNA, né, de um doador saudável, enzimas de restrição que quebram a molécula de DNA precisamente onde está aquele gene que fabrica insulina. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá quebradinho e aqui tá o pedacinho que fabrica a insulina. Aí, o que vai acontecer? Aqui aconteceu a ação da enzima. Beleza? Peguei o material genético que eu preciso. Agora, gente, vamos para cá. Isso aqui é uma bactéria. A bactéria é uma célula muito simples. Vamos subir mais ela para cá. A bactéria é uma célula muito simples, tá? Bem simples. Vou até ficar do lado de cá. Vamos explicar a bactéria agora. A bactéria, ela é muito simples, ó. Tem o material genético dela aqui, que é o material genético original dela, tá? Que é o material genético essencial para ela viver. É esse aqui. E aqui, algumas bactérias podem ter um material genético extra. Esse material genético, obviamente, se ele é extra, não são todas que têm. Aquelas bactérias que têm esse cromossomo com DNA extra são bactérias que usam esse material para protegê-las, por exemplo, contra antibióticos. Certo? Para protegê-las contra antibióticos. Então, essa bactéria aqui, ela está protegida contra antibióticos, por exemplo. Por isso que existem bactérias que são mais resistentes a antibióticos do que bactéria que é menos resistente a antibiótico. Mas se a bactéria não está sendo atacada por antibiótico, ela está usando esse DNA? Não. Então esse DNA é essencial? Não. É um DNA de reserva. Basta você imaginar ou perceber que esse material genético não está ligado ao principal. Então, esse principal é o essencial. Este aqui é o não essencial, que a gente chama de plasmídio. Todas as bactérias têm esse DNA não essencial chamado de plasmídio? Não. As que têm, por exemplo, costumam ser mais resistentes a antibióticos. Muito bem, olha o que eu fiz. A enzima que eu usei para quebrar aqui, eu usei para quebrar aqui. Olha aí, a enzima veio aqui no plasmídio e também arrancou um pedacinho dela. A mesma sequência, gente. O DNA quebra na mesma sequência de bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina. Quebrou ali, ó. Tirou. Então quer dizer que o DNA humano usado no experimento ficou faltando um pedaço. O plasmídio também está faltando um pedaço? Sim, exatamente isso, ó. A ação da enzima. A enzima, isso aqui representa o plasmídio, tá? Estou destacando aqui, ó, estou destacando o plasmídio. O plasmídio está faltando um pedacinho, foi arrancado aqui, ó. A ação da enzima, a mesma enzima de restrição, arrancou o plasmídio, um pedaço do plasmídio e arrancou um pedaço do DNA. Qual é a diferença?
que esse pedaço do DNA é o que eu quero que fabrica insulina. Esse pedaço é onde ele vai ser substituído. Então eu deixei esse anel, que é o plasmídio, faltando um pedaço, e esse pedaço você já deve estar deduzindo o que vai acontecer. Eu vou completar esse pedaço com esse DNA fabricante de insulina. Vamos lá. Descendo aqui mais um pouco, tá? Tem aqui, ó, o que aconteceu depois. As enzimas DNA, que são chamadas enzimas DNA ligase. Adivinha o que ela faz? Ela liga, cola. Eu não falei que o DNA tem a capacidade de se regenerar sozinho? Tem. Para isso, é bom ter a ajuda de uma enzima DNA ligase. Então tá aqui, ó. Olha aqui, pessoal, o plasmídio com o gene que foi tirado do DNA humano. Ou seja, você arrancou o gene do DNA humano e com uma enzima DNA ligase, você une o gene que foi isolado, né? Técnica de DNA recombinante, como eu falei antes. Você tirou um pedaço de gene que fabrica insulina e com a enzima DNA ligase você colou ela num pedaço de plasmídio. E depois, você pega esse plasmídio, tá? E ele está aqui. Reintroduz o plasmídio na bactéria. Está aqui. Só que agora esse plasmídio tem um DNA humano. Essa bactéria, a gente pode chamá-la de quê, gente? Bactéria transgênica. Por quê? Porque é uma bactéria que, através da engenharia genética e suas práticas, né, de DNA recombinante, você colocou um pedaço de material genético nessa bactéria que não pertence a ela, pertence a uma outra espécie. Isso foi muito bem sucedido porque justamente o plasmídio não é um DNA essencial. Então a vida da bactéria em si não está em risco. As bactérias passam a produzir as substâncias codificadas no gene implantado. O que esse gene fazia, gente? Insulina. Eu implantei esse gene no plasmídio de uma bactéria. O que a bactéria vai fazer? Insulina. Tá aqui, ó. Passa a produzir substâncias codificadas no gene implantado. Qual é a substância codificada do gene implantado? Insulina. O que é codificada? Porque o que está escrito no DNA não é uma receita de como fazer insulina. É um código genético, então é decodificar. Tá? Tá codificado, você vai lá e lê. Decodifica aquela mensagem e faz insulina, tá? E aí eu pego aquela bactéria especial que faz insulina, coloco aquela bactéria em meio de cultura, as bactérias com o plasmídio contendo o gene se multiplicam, dando origem a clones. Aqui, 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 aqui. Uma única bactéria forma toda uma linhagem de novas bactérias, porque a reprodução dela é assexuada. E o que uma reprodução assexuada faz? É mitose, faz cópias dela mesma. Então, naquele pequeno espaço dentro de um laboratório, eu vou ter muitas bactérias, todas elas produzindo insulina. Olha aí, gente, uma fonte de insulina em um espaço limitado, produzindo insulina humana. Isso é uma das possibilidades da biotecnologia. Espero que você tenha entendido, tá? E aí você dá uma olhada nesse roteiro.
e bons estudos para vocês. Até um próximo vídeo. Tchau!